Bom dia, bom dia. Ontem nós falamos sobre a vontade de Deus e hoje, no nosso devocional, nós vamos falar sobre a dependência de Deus. O que é esta vida de dependência em Deus? E em Filipenses 4, versículo 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Hoje, o Espírito Santo, ele começou a falar no meu coração, logo pela manhã, e comecei a me lembrar. Durante a minha hora do almoço ontem, eu tive um tempo para pensar, um tempo sem celular, um tempo sem redes sociais, e eu comecei a analisar alguns contextos da minha vida ali, no meu quarto, e eu acabei cochilando. Eu sonhei que estava em uma casa e tinha duas crianças, uma maior e uma menor. E a criança maior queria bater na menor. E eu me via ali tentando defender essa criança menor. Então eu acordei e eu senti uma vulnerabilidade. Mas eu sentia que era uma dependência em Deus. Eu não sentia que era algo ruim, eu sentia que era algo bom, porém eu não tinha força. Era como se eu estivesse realmente ali, sentindo a dependência de forma física, dependendo de Deus de forma física. Então, passou um tempo, levantei, tomei um banho e no espelho eu comecei a ministrar na minha vida. Comecei a falar, profetizar coisas boas no meu trabalho e também questionava o Senhor quanto ao meu trabalho. E então, vim trabalhar, peguei o meu celular, que estava aqui carregando, e tinha ali uma compra, né, de um curso que eu vendo na rede social, e aquela compra tinha um valor de 40 euros. Então, agradeci ao Senhor por aquela compra e segui minha vida, né? Continuei trabalhando aqui, continuei me dedicando aos meus conteúdos online. E então, meu esposo chegou, era 18h30, a gente se arrumou e fomos para a igreja. E no caminho para a igreja, eu comecei a contar para o meu esposo o sonho que eu tinha tido durante a tarde. E então ele não entendeu nada, mas meus sonhos são sempre tão aleatórios que ele não conseguiu compreender o meu sonho e o sentimento que eu tive após acordar desse sonho. Mas, na volta, né, pra casa, e enquanto a gente conversava com a Carol, eu comecei a sentir isso. Comecei a sentir essa sensação novamente de dependência. E então a Carol desceu e teve que ir jantar ainda em outro lugar e nós íamos para a nossa casa. A gente vinha embora e o carro não pegava. Ele tentou dar algumas partidas, acho que umas 20 partidas ele tentou dar e o carro não funcionou de forma nenhuma. E então eu, vi aquele sentimento em meu coração dizendo: liga pra Carol e vê se ela tem dinheiro para pagar o lanche dela. E eu, claro, sou muito obediente ao Espírito Santo, eu liguei pra ela e perguntei: você tem dinheiro? Fala a verdade, porque o nosso carro não pega e a gente não sai daqui enquanto você não falar a verdade. Aí ela: não, eu tenho, posso pagar e tal. Aí eu falei com o Espírito Santo: então agora me fala o que eu tenho que fazer, porque eu tô aqui, o carro não pega e eu não sei qual é o propósito disso. E o Senhor, mesmo assim, ministrou meu coração: desce e vai ter com a Carol. E eu desci, fui com meu esposo e falei: vamos lá, porque quando a gente é de Deus, a gente tem que viver o que Deus manda. Vamos lá. E ao chegar, a gente começou a conversar e, enfim, muitos projetos, a gente falou de muitas coisas. E eu disse pra ela: eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, mas eu sei que tem um propósito muito grande, porque o nosso carro não funcionou. E eu preciso conversar contigo, a gente tem que realmente sentar aqui e conversar. Então, enquanto a gente conversava, a Carol começou a falar sobre dependência, sobre essa vida de dependência em Deus. Que muitas vezes não é fácil, a gente sabe disso porque a gente vive essa dependência. Tanto que se algo não dá certo é porque a gente crê que realmente é Deus ali controlando toda a situação. Então, o que acontece? A gente começa a conversar e ela começa a falar os contextos de dependência de acordo com aquilo que eu senti no meu almoço. E eu comecei a contar pra ela sobre aquilo. Então, ela começou a ministrar uma palavra que era falando dela, mas aquilo ia de encontro ao meu coração de uma forma tão violenta que não tinha como eu não sentir que era pra mim e que Deus estava falando comigo naquele sentido ali. Porque muitas vezes a gente tá sempre tão preocupado, né, com o amanhã, com o depois, com o que a gente vai possuir, que a gente se esquece que é o próprio Deus quem cuida de nós. E ao lembrar da nossa caminhada, a gente começa a perceber isso, que é Deus quem cuida de nós. Eu posso me lembrar de quando eu decidi fazer a vontade de Deus, porque eu tô no cristianismo há 15 anos, mas que eu decidi viver a vontade de Deus tem um pouco mais de um ano.
E o Senhor, ao me trazer para Portugal, ele me deu uma palavra. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei com o Senhor foi: eu estou aqui, agora me sustenta porque eu não tenho condições. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu entendi que eu ia viver dependência de Deus. E eu comecei a me lembrar de toda essa dependência, de como eu vivia, né, de quando eu cheguei aqui. E hoje eu vivo dependência de Deus, o meu esposo vive dependência de Deus e nós somos dependentes em Deus. E o Senhor, ele começou a falar sobre isso em meu coração. Lembra, né? Lembra-te do que eu fiz por ti, lembra do que eu te dei, de como eu te tratei. Lembra das coisas antigas, das coisas que você, né, viveu nesse passado. E eu comecei a me lembrar, né? Nem sempre eu tive autoridade para falar sobre esses contextos, porque eu não aceitava viver dependência de Deus. Eu sou uma menina de 10 anos que vendia alface para ter dinheiro para pagar o meu lanche na escola. E a Carol começou a falar sobre isso ontem, e ela era a menina que vendia pequi para não precisar pedir dinheiro ao pai, com 12 anos de idade. Então, gente, é sobre essa dependência que o Senhor ministrou no meu coração. Me lembrar das vezes que o Senhor me supriu. Me lembrar que Ele me supre todos os dias. E que o meu questionamento, ele não é em vão. Muitas vezes eu fico ansiosa. Mas a palavra de Deus em Filipenses me diz que eu não preciso me ansiar, não preciso ficar preocupada com o porvir, porque dessas coisas o Senhor já cuidou. Porque o Senhor cuida até das aves do céu, que são indefesas, que até um vento pode derrubar. Como que Ele não cuida de nós, que somos seus filhos? Então, viver essa dependência é confiar que, independente de qualquer coisa e qualquer circunstância, o Senhor vai estar ali cuidando de nós. E aquilo que foi ministrado no meu coração ontem, eu falei com o Senhor: olha, muito obrigada, e meu coração regozijou porque eu pude voltar ao meu passado e pude ver as mãos do Senhor na minha vida desde então. E, gente, quando a gente voltou para o carro e ele deu partida no carro, o carro pegou de imediato. E eu falei assim, não, na hora eu dei um pulo e falei: Satanás derrotado mais uma vez, porque nós não ficamos ali insistindo pro carro pegar. Nós entendemos que era Deus fazendo algo e nós obedecemos, nós descemos o carro e fomos ter com a nossa amiga. E ao voltar, o carro estava lá, curado. E coisas que poderiam ter nos acontecido, né? Coisas que o Senhor poderia ter nos livrado. A gente pensa várias coisas, mas a coisa principal foi Deus ter me lembrado de como a minha vida era antes da dependência dele e como ela é hoje. Antes da dependência do Senhor, eu era uma pessoa que não tinha autoridade para falar sobre nada, praticamente. E a minha vida sempre foi tentada na área emocional. E o Senhor, no último ano, ele me presenteou com a sua graça, me dando meu esposo. E hoje nós temos uma vida, graças a Deus, repleta de alegrias, repleta de felicidade no Senhor. Tanto eu quanto ele, nós tínhamos essa tentação na área sentimental. E nós abdicamos, né, do relacionamento físico quando a gente se conheceu. A gente não beijou na boca até o altar. E nós ficamos nesse compromisso, nesse voto com o Senhor, porque nós sabíamos que as nossas tentações eram justamente na área sentimental. E se nós fizéssemos qualquer coisa que fosse desagradar o Senhor não ia abençoar a nossa relação. E então, o Senhor me lembrou de quando eu cheguei aqui em Portugal, de quando Ele me trouxe pra cá. E eu vim pra cá exatamente como a ave do céu. Eu vim cuidada pelo Senhor. O Senhor me supriu e zelou da minha vida desde o momento que eu saí do Brasil até o momento que eu desembarquei aqui, e continuou. Tudo que eu vivi neste último ano foi a completa provisão do Senhor, e o Senhor sempre me sustentando. E graças a Deus eu cheguei a um ministério que tem esse amor por pessoas, tem esse zelo por pessoas. E foi um diferencial na minha vida. Estar em comunidade com pessoas que amam a Deus e amam pessoas é um diferencial muito grande na vida de um cristão. Principalmente um cristão que decide romper com as coisas do mundo, decide abdicar de uma vida mundana para viver santidade em Cristo. Então, essa aqui é a minha palavra para vocês, sobre dependência, sobre viver em dependência. Não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir, mas confie no teu Pai, confie no Pai do céu, porque Ele é ainda o Deus que prove no deserto. Ele é ainda o Deus que sustenta o seu povo no tempo de crise. E Ele é o Deus que quer se relacionar, se comunicar de forma intencional na sua vida. Dependa do Senhor em todos os teus caminhos.